Amém, amém, meus amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Nós vamos desfrutar uma palavra que está em Mateus capítulo 14, versículo 27, parte B. O título dessa mensagem é: Tende bom ânimo, sou eu, não temais, Senhor Jesus. E essa é uma palavra de encorajamento, para todos nós. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos sustentado. Quantos estão aí em suas depressões, no seu comodismo, muitas vezes até nos hospitais, necessitando de uma palavra, necessitando de um encorajamento. E o Senhor tocou em meu coração que eu deveria falar sobre isso. E até então nós vamos falar também sobre a fé. Nós vamos falar sobre a fé subjetiva, a fé objetiva. Um pouco sobre isso, e nós vamos discorrer ao longo dessa palavra, para que essa fé ela possa ser acrescida em nós, amém? E a finalidade disso é que a cada dia ela possa crescer, ela possa se desenvolver. Senhor Jesus, desde já eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem com seus entes queridos, com os irmãos, com os seus, até mesmo com seus amigos. Compartilhem, que também curtam, vamos deixar aí os comentários embaixo, pode falar algumas questões, pode no chat aí os irmãos podem acrescentar mais versículos. Isso é bem interessante, irmãos. Quando os irmãos compartilham, quando os irmãos comentam, a gente tem esse feedback de como está sendo essas lives, como está sendo transmitidas as palavras, como está sendo a aceitação até mesmo das pessoas. É interessante que os irmãos façam isso. Agradecemos a você, amigo, a você, amiga que está em casa, e que o Senhor possa ser com seu espírito. Essa palavra, irmãos, é baseada no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós vamos desfrutar do versículo 22 até o versículo 33, que é aquela passagem que Jesus ele anda sobre o mar. Versículo 22 de Mateus 14, ele diz assim, vamos iniciar a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É o título dessa mensagem. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, essa palavra não queremos dar como um mero conhecimento, mera doutrina, mas é para ser acrescido em nós mais um pouco de fé, para que essa fé ela venha a se desenvolver cada vez mais, aprendendo aqui com os discípulos. Baseado na questão da fé, nós vamos ler o versículo-chave que ele fala sobre isso, Hebreus, capítulo 11,
Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, né? Certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Senhor Jesus. Então, irmãos, a fé, podemos assim dizer, que é algo sobrenatural. É só você e o Senhor. Outra pessoa não pode dizer como está a sua fé, se ela é muito, se ela é pouca. Quem determina a quantidade de fé que existe em você é somente você e o Senhor, as suas experiências com o Senhor. E baseado nesse versículo, muitos podem até achar que, mas afinal o que é fé, irmãos? Fé, somente quem tem, até um pouco, somente quem tem fé, irmãos, e é algo inexplicável. Por mais que eu tente explicar, por mais que o versículo tente explicar, a experiência de fé é totalmente diferente a que nós estamos acostumados humanamente falando. Porque é algo sobrenatural. É uma visão que você tem, do que Deus preparou para você. Senhor Jesus. E isso é o que o versículo diz, é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Aos olhos humanos, é absurdo, né? Aos olhos humanos, isso é... Mas como é que você tem certeza de coisas que você está esperando e como é que você tem convicção de fatos que você não vê? Irmãos, isso é fé. Embora o mundo esteja todo esculhambado, tudo de uma degradação terrível, mas eu tenho fé, os irmãos têm fé, em quê? No Cristo, aquele Cristo que morreu, ressuscitou e que nós estamos aguardando a vinda dele. Isso é fé. Certeza de coisas que se esperam. Nós estamos esperando a vinda de Cristo. Nós estamos aguardando a volta dele. Convicção de fatos que não se vê, ou seja, nós estamos convictos. Nós morreremos com essa certeza, com essa fé de que o Senhor vai voltar. Senhor Jesus. E fé é receber tudo que Deus planejou, fez e deu a nós. Isso, irmãos, isso é maravilhoso. Que tudo, o plano, todo o propósito de Deus, que Ele deu, Ele planejou e deu a nós, irmãos, isso é fé, porque nós cremos, nós recebemos. Isso é fé. Senhor Jesus. E essa fé subjetiva, é a fé que está em nós. Os irmãos até mostram a questão do caminhãozinho, indo para carregar, carregando ali aquela fé. E a fé objetiva, irmãos, ela é algo que não está em nós. A fé objetiva, ela está em Deus. Ou seja, nós estamos com a nossa fé subjetiva, é algo que nós não conseguimos apalpar, nós não conseguimos ver, mas o versículo ele nos dá a certeza de que fatos que nós estamos aguardando, esperando, e a convicção de fatos, que não estamos vendo. Então, dentro de mim existe algo subjetivo, mas fora de mim, em Deus, há algo objetivo, que é o que eu acabei de falar, que é tudo que Deus planejou e tudo que Deus fez e deu a nós. Isso é fé. A nossa fé subjetiva, junto com a fé objetiva de Deus, e esse caminhãozinho ele vem e descarrega essa fé dentro de nós. E nós desenvolvemos essa fé e cada dia mais, irmãos, a tendência é nós ganharmos mais de fé. Senhor Jesus, isso, irmãos, é o que Deus planejou para o homem, nós não conseguimos mensurar. Até mesmo o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, que ele viu coisas inefáveis e não temos como falar. Muitas das vezes nós não temos, simplesmente fé, simplesmente crer e receber tudo que Deus fez e planejou e deu a nós. Isso é fé.
Muitos podem até achar que é loucura. Não é loucura, irmãos. Isso é esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor Jesus. E voltando para Mateus, falamos um pouco sobre a fé. E essa mensagem justamente mergulhada nisso, nessa questão da fé. Mateus, versículo 22 e o versículo 23, que ele diz assim: logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Esse versículo 22 e versículo 23, irmãos, ele vem nos mostrar que Jesus, ele precisava ter um momento dele, um momento de intimidade com o Pai. Ele precisava orar sozinho. E, como eu posso dizer, ao contrário de que muitos dizem, que muitos pregam, a questão de você orar no monte, o monte hoje, irmãos, pode ser aí a sua casa. O monte hoje pode ser aí o seu trabalho. Graças ao Senhor, porque nós temos o Espírito. E você não precisa sair da sua residência agora para ir a um monte, né? Eu vou aqui procurar um monte aqui em Cristinápolis e vou orar para o Senhor. Irmãos, o versículo, né, que o Senhor ele quer nos mostrar aqui, né, versículo 23, e despedido das multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ou seja, porque ele estava rodeado de pessoas. Embora no seu lar você esteja rodeado de pessoas, o que é que em Mateus ele fala que fecha a tua porta, vá lá em secreto, que teu pai em secreto, né, ele vai te responder. Então, o monte não é só uma questão de lugar sagrado, não. O monte significa que nós precisamos ter intimidade com o nosso Pai, intimidade com Deus. E esse exemplo foi que Jesus deixou aqui no versículo 23. Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Porque eu posso estar rodeado de pessoas, mas eu preciso ter, né? Eu posso estar no meio dos irmãos, eu posso estar orando, mas significa que eu preciso ir para o monte. Eu preciso ir para um lugar secreto, um lugar reservado e ter minha intimidade com Deus. Oh, Senhor Jesus. Aí o versículo 24, ele diz assim que, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Senhor Jesus. Alguns manuscritos antigos, ele vem nos mostrar que estádios, aqui eu estou destrinchando versículo por versículo, para que a gente entenda o contexto todo dessa história. E estádios aqui equivale, né, segundo os manuscritos antigos, cada estádio aqui significa que era 185 metros. Ou seja, o versículo 24, ele vem nos dizer que há muitos, o barco já estava longe, há muitos estádios de terra. Ou seja, não estava próximo à margem em que Jesus estava. No versículo 25, nós vamos falar sobre na quarta vigília da noite, Jesus ter com eles andando sobre o mar. Irmãos, não as sentinelas romanas, para explicar bem, as sentinelas romanas ela é dividida em 4 vigílias noturnas. Ou seja, cada vigília tem 3 horas. Cada vigília tem 3 horas, desde o pôr do sol ao amanhecer. Aqui no versículo 25, cada vigília, né, de 3 em 3 horas, anoiteceu, imaginemos que por volta lá das 18 horas, anoiteceu, de 3 horas foi até 9 horas. Primeira vigília, anoitecer. A segunda vigília é a da meia-noite, que é de 9 horas até meia-noite. A terceira vigília é o cantar do galo, que é de meia-noite até 3 horas da manhã. Irmãos, nós vamos destrinchar aqui para que, né, esse tema ele fique mais, né, aceitável para os irmãos, né, entenderem qual horário. Então, irmãos, nós paramos na terceira vigília, que é o cantar do galo, de meia-noite até 3 horas da manhã.
Na quarta vigília, né, que é a última da madrugada, as vigílias noturnas, a quarta vigília é que é a da manhã, que é o amanhecer, que é de 3 horas até as 6 horas da manhã. Ou seja, nós, né, cumprimos as vigílias noturnas, 4 vigílias de 3 horas. Quando o versículo 25 ele me diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, significa que na quarta vigília, provavelmente, eles estavam entre 3 a 6 horas da manhã. Ou seja, né, entre 3 e 6 horas da manhã. Já passaram um mau bocado durante a noite. Né? O versículo 26, ele vem nos mostrar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, né? Oh, é um fantasma! E tomados de medo gritaram, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, esse versículo 26, ele vem nos mostrar que nós, como seres humanos, nós mesmos, nosso medo nos faz ver coisas. Nosso medo, ele nos faz imaginar coisas. Porque, imagine os discípulos, né, por volta de entre 3 e 6 horas da manhã, com aquele barco sacudindo daquele jeito. Que foi que eles imaginaram? Viu alguém andando sobre o mar, né? Gente, versículo 26 ele diz, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com o nosso medo. O medo, ele é o inimigo. Ele é o inimigo nosso, porque ele nos faz ver coisas, ele nos faz imaginar coisas. Senhor Jesus. O medo, ele nos faz até mesmo tirar conceitos, tirar personalidades de certas coisas que na verdade não são. Foi aquilo que os discípulos fizeram. Não é um fantasma. Já começaram a julgar. Através de quê? Através do medo. Senhor Jesus. O versículo 27 ele nos mostra que Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, Senhor Jesus. Olhem o que Jesus disse para eles. Ei, calma aí, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, Senhor Jesus. Aqui foi quando Jesus apareceu para eles, né? Versículo 28, ele respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Senhor Jesus, olha, Pedro pediu para o Senhor para andar por sobre as águas. Se realmente és tu, Senhor, mas manda que eu vá até aí. Versículo 29, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, repare que experiência Pedro teve. Repare que algo extraordinário Pedro teve. Nós não conseguimos explicar. Os discípulos que estavam no barco não conseguiram explicar. Não tiveram uma experiência igual Pedro teve. É de tanto que nesse capítulo de Mateus, aparece aqui quem eram os discípulos que estavam com Pedro. Só Pedro e Jesus é que aparece. Aqui em Mateus capítulo 14. Porque Pedro, ele ousou. Irmãos, Pedro exercitou. Pedro, ele quis ter uma experiência com Deus, com Jesus. Foi que ele disse, e Pedro ele não foi alguém que ele foi apressado. Embora nós tenhamos uma impressão de Pedro, que Pedro é alguém que gosta de ir para frente, né? A questão foi perguntado se o mestre pagava imposto, Pedro já foi logo paga. Tal, a gente tem muito essa visão. Mas Pedro aqui, ele agiu de sabedoria. Repare o que é que o versículo diz. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Repare, o versículo ele não diz que Pedro já saiu e desceu do barco. Não. O versículo diz que Pedro pediu, olha, respondeu-lhe Pedro,
Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ou seja, ele pediu, Senhor, que eu possa ir aí contigo, né, se realmente és tu. O versículo 29 ele diz, e ele disse, vem. Irmãos, isso é interessante. Isso é algo maravilhoso, porque, repare, o Senhor ele diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro, ele não foi bobo, ele não foi tolo de descer do barco e imediatamente ir. Ele esperou a voz do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ele esperou Jesus mandar. E isso, irmãos, é maravilhoso. Nós precisamos tirar para nós que nós precisamos esperar o Senhor, a voz do Senhor. Nós precisamos esperar o Senhor mandar. Nós precisamos aguardar o falar do Senhor. O Senhor falou para você, se é para você ir, aguarde. Pedro, ele não foi tolo. Ele pediu, embora as dificuldades estavam com ele ali no barco, embora, estava tudo soprando o contrário, que o versículo mesmo diz que o vento estava contrário, versículo 23. Pedro, ele não saiu. Não saiu do barco enquanto o Senhor Jesus disse, vem. Ali, irmãos, Pedro, ele teve uma experiência de fé com o Senhor. E ali ele não quis agir, ao contrário do que nós pensamos, ele não agiu por impulso, não agiu por ele mesmo. Pedro creu na palavra do Senhor e agiu com base nela. Ele esperou o Senhor falar. Irmãos, espere, aguarde o Senhor falar. Mas quando o Senhor falar, a gente precisa agir. O versículo 29 ele diz assim, vem Pedro, E Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus. O versículo 29 ele vem nos mostrar que se você quer ser salvo, esse versículo, irmãos, é maravilhoso. Se você quer ser salvo, você precisa, pedir ao Senhor. Você precisa falar com o Senhor. Versículo 30 ele diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Irmãos, o Senhor, ele está pronto. O Senhor, ele está com seus ouvidos atentos para você. Ele está aguardando simplesmente que você diga, Senhor, salva-me, Senhor. Foi o que Pedro fez. Pedro, o versículo 30, ele vem nos mostrar que Pedro, reparando a força do vento, teve medo, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Ou seja, ele teve uma experiência de fé. Pedro esperou o Senhor, aguardou o Senhor dizer, vem, aguardou o falar do Senhor, creu no falar do Senhor e agiu através do falar do Senhor. A fé, irmãos, é isso. A fé é você ouvir, a fé é você crer. Agora não ficar parado, é você agir, é você ouvir, crer e agir. É isso, irmãos, que nós precisamos ter para as nossas vidas. Senhor Jesus, se Pedro simplesmente tivesse ouvido, se Pedro tivesse crido e ficasse no barco, aconteceria o quê? Nada. O Senhor ia vir, ia subir no barco, ia entrar no barco, ia mandar parar aquela tempestade que estava acontecendo, mas Pedro foi diferente dos outros discípulos. Pedro, ele teve a experiência. Então, irmãos, hoje nós precisamos ter a nossa experiência de fé com o Senhor e aguardar o falar do Senhor. Se o Senhor está falando, vem, irmãos, creia. Você ouviu a voz do Senhor? Creia e vá. Porque a fé, irmãos, é ouvir, crer e agir. Não tem por onde correr. Se Pedro tivesse continuado no barco, ele estava igual aos outros discípulos. Não tinha participado, Imagine, irmãos, depois da reunião. Vamos supor. Imagine a reunião depois desses discípulos
falando sobre essa experiência. Pedro tem ousadia de dizer assim: eu andei sobre as águas. Embora começou a afundar, mas Pedro é o único dos discípulos que pode dizer isso. Se Pedro tivesse continuado, ficado lá com os demais discípulos, ele não poderia falar isso. Talvez nós estaríamos vendo essa mensagem, essa palavra aqui de uma forma diferente. Mas Pedro, ele foi ousado. Senhor Jesus, irmãos, a fé é você agir quando Deus fala. Deus falou com você, pode agir. Aguarde o falar do Senhor. O Senhor falou. O que é que o Senhor está falando para você hoje? É para desfrutar? Vai, irmãos, faça. É para você ter uma experiência de fé com Ele? Vai, irmãos, está na hora de agir. Você ouviu falar do Senhor? É para você fazer isso? Vai, irmãos, faça. Agora, não seja ignorante espiritual, não seja tolo. Nós estamos vendo a experiência de Pedro, que Pedro, ele aguardou, ele esperou, não foi tolo, né? Senhor, se realmente é o falar teu, se realmente és tu, manda que eu vá aí. Já? Peça para o Senhor. Você já pediu para o Senhor, Senhor, eu quero ir onde o Senhor está. Já pediu para o Senhor nessa noite, Senhor, aí na sua casa, né, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja ouvindo essa mensagem, você já pediu para o Senhor, Senhor, eu quero ir onde o Senhor está. Posso ir, Senhor? Aguarde o falar do Senhor. E o Senhor vai dizer, vem. E aí você ouviu, né, você creu, vá, irmãos. Só resta agir. É você agir quando Deus fala. Deus falou, vá. Creia no falar do Senhor. Pedro, ele só tinha uma visão. Era o que Jesus estava falando. E Pedro foi. Pedro andou ou não andou sobre as águas? Andou. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 28, ele confirma isso. Respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, és tu? Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29, ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, Pedro desceu e Pedro foi ter com o Senhor. Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Só que nós caímos agora numa situação que muitos filhos de Deus caem. Que é o quê? Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Esse versículo ele nos dá duas direções aqui. Reparando na força do vento, teve medo. E começando a submergir. Vamos ficar só nisso aí. Se nós focarmos nas ondas, se nós focarmos nos ventos contrários, se nós focarmos no balançar do barco, se nós focarmos até mesmo nos nossos companheiros que estão gritando, imaginando que é um fantasma, se nós focarmos isso, irmãos, nós vamos afundar. Nós vamos começar a submergir. Então, esse versículo ele vem nos mostrar que nós precisamos não tirar o foco dessas coisas. Olha, o que eu falei, focou nos discípulos, focou no balançar do barco, focou no vento, focou, as ondas batendo, na embarcação, focou nisso. Irmãos, se você focar nisso, você vai submergir. Se você focar nos seus problemas, você vai submergir. Se você focar nas dificuldades, se você focar no Covid-19, se você focar no seu desemprego, talvez se você focar na dívida que você tem, se você focar em alguns irmãos que você viu que não está servindo adequadamente, irmãos, se você focar nisso, cuidado que você vai submergir. Tome cuidado que você vai afundar. Irmãos, o versículo ele vem mostrar algo que Pedro fez. Irmãos, Pedro, ele não falou. Versículo 30. Ele diz que Pedro não falou. Versículo 30 ele diz que Pedro gritou. Os irmãos estão acompanhando comigo aí em suas casas.
Pedro, ele gritou, salva-me, Senhor. Eu não posso gritar aqui, senão vai... o nosso equipamento aqui não vai suportar. Mas Pedro, ele gritou, irmão. Irmãos, você sabe o que é isso? Né? Embora as dificuldades, embora Pedro estava vendo tudo, ao contrário, embora Pedro estava afundando, o que Pedro fez? Ele gritou. Talvez nessa noite o Senhor está esperando, o Senhor está aguardando que alguns tenham uma experiência de fé com Ele. O Senhor está aguardando, né, que você grite por Ele. Irmãos, não demore. Tire imediatamente o foco. Quando você está focado aqui, você está focado nos problemas, nas suas dificuldades, irmãos, mude o foco. Faça igual Pedro. Pedro gritou, salva-me, Senhor. Versículo 31, né, para a gente adiantar um pouco. Versículo 31, ele diz que, e prontamente, Senhor Jesus, prontamente, irmãos, ó Senhor Jesus, e prontamente, irmãos. O Senhor, talvez você não tenha prestado atenção no que essa palavra quer lhes mostrar, né? Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, o que o Senhor ele quer nos falar nesse versículo? Que o Senhor ele não está longe. O Senhor ele não está distante, igual nós vimos no início dos versículos, né? Há muitos estádios, né? O Senhor não está. O versículo 31, ele diz que, versículo 30, quando Pedro começa a afundar, que ele grita, Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. Versículo 31, o versículo ele diz que, e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, o Senhor ele não está distante. Possa ser que nós estamos focados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, mas o Senhor ele não está distante. Quando nós estamos focados e que nós começamos a afundar, irmãos, nós precisamos fazer igual Pedro, mudar o foco, mudar de direcionamento e irmos para onde? E irmos para o Senhor. Quando Pedro estava olhando para o Senhor, estava dando tudo certo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando por sobre as águas. Mas a partir do momento que ele olhou, né? Versículo 30, ele diz, reparando na força do vento, teve medo e começando a submergir. Irmãos, Pedro ele reparou no vento. Pedro ele foi olhar a velocidade do vento, ele foi olhar a altura que as ondas estavam chacoalhando aquela embarcação, ele foi olhar para isso. Mas enquanto ele estava olhando o Senhor, ele andava sobre as águas. Quando ele começou a perceber isso, ele começou a afundar. Senhor Jesus. Então, irmãos, nosso foco, ele precisa estar em Cristo. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para as dificuldades. Irmãos, olhe para o Senhor. Firmemente, pois olhai para Jesus e nada mais, irmãos. Irmãos, nós vemos lá em Mateus 24, vai estar aumentando. A iniquidade ela está aumentando. Então, irmãos, não fique olhando para o lado. Tenha a experiência que Pedro teve. Ouça a voz do Senhor, creia e vá agir, irmãos. Ó Senhor Jesus. Versículo 32, ele diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, esse versículo 30, o 32 e o 33, ele vem nos mostrar que os discípulos que estavam no barco simplesmente participaram, foram coadjuvantes de uma história. Ou seja, o papel principal foi de quem? Do Senhor Jesus e de Pedro. Foram os únicos que andaram sobre as águas. Os discípulos, irmãos, esse versículo 32, ele vem nos mostrar que, o versículo 32 e 33, que somente eles podem testificar isso. Pedro e o Senhor Jesus. Que
imagina a reunião eles dizendo, né, que andaram sobre as águas, os outros discípulos não podem dizer, porque eles não foram ousados. Eles não tiveram uma atitude de crer, de ouvir, de crer e agir no que o Senhor falou. Oh, Senhor Jesus. E os que estavam no barco, versículo 33, o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Esse versículo ele vem nos mostrar que os que estavam no barco simplesmente participaram de uma história. Senhor Jesus. Então, irmãos, baseado, né, nessa palavra, eu quero levar os irmãos para desfrutar comigo quando nós focamos em algo, que não é o Senhor, quando nós focamos em algo que não é o Senhor, irmãos, as coisas não dão certo para nós. Pode ter certeza disso. As coisas começam a dar errado. Então, nós precisamos focar em Cristo. Senhor Jesus, vamos abrir o livro de Lamentações. Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, versículo, nós vamos desfrutar alguns versículos, até o versículo 9. Repare, irmãos, esse livro de Lamentações, ele mostra a experiência de Jeremias. Vamos desfrutar aqui. Lamentações capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 9. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. O versículo 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Irmãos, baseado nesses versículos que nós lemos aqui, nós vemos aqui a aflição de um homem que simplesmente está focado nos problemas. Irmãos, problemas todos nós temos. E problemas, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter. E isso é fato. Todos nós vamos ter problemas. Agora, o que importa é se nós vamos focar nesse problema ou se nós vamos buscar a solução do problema. É isso que nós precisamos entender e aprender com a passagem que nós desfrutamos a respeito de Pedro e agora a respeito de Jeremias. Jeremias falou sobre isso. Irmão, você imagine tanta melancolia, né? Jeremias colocou aqui. Que o Senhor, ele quis dizer que o Senhor abandonou, né? Fez envelhecer a minha carne, despedaçou os meus ossos. Irmãos, imagine. Ele tomou para si o problema, focou, colocou uma lupa, né, nos problemas. Senhor Jesus. Irmãos, no versículo 21 e 22, desse capítulo 3 de Lamentações, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vou continuar um pouco até o versículo 25. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor Jesus, grande é a tua fidelidade. Ó Senhor, a minha porção, versículo 24, é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Irmãos, nós acabamos de desfrutar alguns versículos que Jeremias ele focou em seus problemas, em suas dificuldades, só que ele viu que não era por aí. Versículo 21 até o versículo 25, ele começou a mudar a sua história. Ele disse, não, peraí, se eu estou olhando para os problemas e os problemas cada vez mais ficam pior,
Se eu estou olhando para as dificuldades e cada vez as dificuldades ficam pior, então significa, irmãos, que eu preciso, Jeremias, né? Jeremias falou aqui que eu preciso olhar para quem? Para o Senhor. E as misericórdias dele, né, do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele reconheceu o poder de Deus, ele reconheceu o falar de Deus, né? Versículo 23, ele diz que renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos mudar o foco. Se o nosso foco está sendo os nossos problemas, se nós estamos olhando para as ondas, para os ventos, para as dificuldades, o Senhor está dizendo, vem, igual ele falou para Pedro. Você precisa ter uma experiência com o Senhor. Aumente, né, o nível, né, suba um pouco mais o nível, né, de experiência com o Senhor. Tenha uma experiência de fé. Não foque nas dificuldades igual Jeremias focou. Não foque nos problemas igual Pedro focou. Nosso foco, irmãos, precisa ser o Senhor. Nós precisamos buscar mais o Senhor. E é baseado, irmãos, nessa fé que nós estamos falando, que é algo que é subjetivo, está dentro de nós. Nós precisamos buscar a fé objetiva que está no Senhor. Oh, Senhor Jesus, e isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Jeremias, ele tirou o seu olhar das ondas, das suas dificuldades, do balançar do barco, e Jeremias focou em Cristo, focou em Deus, que grande é o Senhor, né? E as suas misericórdias não têm fim. Senhor Jesus. Tem uma frase, duas frases de um livro que eu estou lendo, e ele diz mesmo assim: alimente seus medos e a sua fé morrerá de fome. Vou repetir. Alimente seus medos e a sua fé morrerá de fome. Irmão, você quer que sua fé morra de fome? Só basta alimentar o seu medo. Quando começamos a alimentar o nosso medo, nós começamos a ver, igual os discípulos viram lá em Mateus 14, fantasmas. Nós começamos a ver coisas que não existem. Imaginar coisas que não existem. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Outra frase, ela diz assim: alimente sua fé e os seus medos morrerão de fome. Pegaram aí? Vocês pegaram aí? Alimente, olha, o primeiro nós lemos que alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. O segundo nós vemos que alimente a sua fé e os seus medos eles morrerão de fome. Ou seja, nós precisamos alimentar, irmãos, a nossa fé. Nós precisamos buscar, né, acrescer essa fé. Senhor Jesus, e prontamente, versículo 31 de Mateus 14, ele nos mostra que prontamente o Senhor estendeu a mão, o Senhor puxou Pedro de volta. Irmãos, o Senhor não está longe. Jeremias, ele teve uma experiência que Deus, ele não está longe. O Senhor, ele está aguardando você gritar: salva-me, Senhor. O Senhor está aguardando simplesmente você gritar: Senhor, me socorre. E o versículo, ele 31, ele vem nos mostrar que prontamente. Irmão, significa que Jesus, ele não estava longe. Se vocês olharem no versículo, você vai ver que quando Pedro gritou, Jesus prontamente estendeu a mão. Ou seja, Jesus não estava longe de Pedro. Pedro, no seu desespero, ele gritou. Tem que pedir socorro a quem? A quem pode nos socorrer. O Senhor pode nos socorrer. Senhor Jesus. Irmãos, só quem ousa, ouse com a sua fé. Tenha ousadia com a sua fé. Só quem dá um passo a mais, um passo além, são esses que têm experiência de andar sobre as águas. Nós vemos aqui dois tipos de pessoas, as mesmas pessoas, só com atitudes diferentes, os discípulos. Pedro, ele teve a ousadia de ir, mas os discípulos não. Os demais discípulos continuaram no barco. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, para finalizar essa palavra aqui,
eu gostaria de orar junto com os irmãos. Eu gostaria que você aí em sua residência, você também ore, você levante, se derrame diante do Senhor, mostre as suas dificuldades para o Senhor e grite para o Senhor: Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me. Oh, Senhor, nós precisamos disso, irmãos. E o Senhor está aguardando que e prontamente Ele vai lhe socorrer. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa reunião. Embora, Senhor, nós estamos distantes, ó Senhor, mas o Senhor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, o Senhor tem sustentado cada um de nós. Ó Senhor, perdoa se cada um, Senhor, de nós muitas vezes estamos olhando para as nossas dificuldades, se nós estamos olhando simplesmente para as ondas, para o barco, ó Senhor, para os ventos contrários. Ó Senhor, nós precisamos olhar para Ti. Senhor, nós pedimos socorro para o Senhor. Ó Senhor, assim como Pedro ele pediu, nós te pedimos socorro. Salva-nos, Senhor. Senhor, salva nosso lar, salva nossos familiares. Ó Senhor, vem salvar os nossos filhos. Salva-nos, Senhor, dessa perversidade toda que o mundo está assolando aos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós gritamos, assim como Pedro gritou em suas dificuldades. Ó Senhor, aqueles que estão sofrendo no leito do hospital, Senhor, salva. Ó Senhor, dá um fôlego de vida. Senhor, aqueles irmãos que estão mergulhados nas suas depressões, aqueles que estão melancólicos, aqueles que estão deprimidos. Ó Senhor, que eles possam ter um fôlego para gritar e chamar ao Senhor: Senhor, salva-os. Ó Senhor Jesus, que eles possam fazer que nem Pedro, ter uma experiência de fé. Ó Senhor, de simplesmente gritar ao Senhor: Senhor, nós estamos aqui porque nós pedimos socorro a Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor, vem abençoar cada um dos irmãos, abençoa os seus familiares. Ó Senhor, nos sustenta, e as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe. Chuvas e tempestades da vida querem meu barco virar. Quando busco e não encontro a saída, não ouso o mar enfrentar. Quando, pois, me deparo com ventos contrários a me derrubar, vejo que isso é o amor do Senhor me moldando para me transformar. Senhor, totalmente, vem me aperfeiçoar. Leva-me bem perto de Ti, Jesus, quando o Teu nome invocar. Quero estar no centro da Tua vontade, nunca importar-me com a tempestade, pois a vitória é certa em Ti, meu Jesus. Dificuldades da lida, quero me pôr a clamar. Cristo logo vem e me indica a saída, se o Seu nome invocar. O Senhor afugenta a forte tormenta que insiste em soprar. Ó são e salvo em Cristo estou, e já ando bem por sobre o mar. Ganha-me, Senhor, totalmente, vem o meu ser saturar. Torna-me maduro na fé, Jesus, para eu Te manifestar. Quero em meu viver Tua realidade, mesmo que enfrente grande adversidade, pois a vitória
certa em ti, meu Jesus. Ganha-me, Senhor, totalmente, vem o meu ser saturar. Torna-me maduro na fé, Jesus, para eu te manifestar. Quero em meu viver tua realidade, mesmo que enfrente grande adversidade, pois a vitória certa em ti,